Minha mãe interrompeu meus votos de casamento para anunciar a gravidez da minha irmã. Isso mesmo que você ouviu. E antes que você pense que essa é só mais uma história exagerada da internet, eu preciso te contar tudo desde o começo, porque esse não foi um acidente. Foi o ponto final de 27 anos, sendo a filha que ninguém escolhia primeiro. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois daquele aplauso mudou minha família para sempre, e eu não tenho nenhum arrependimento. Meu nome é Camila, tenho 29 anos, e cresci em uma casa onde existiam, na prática, duas filhas. Minha irmã Beatriz, 2 anos mais nova que eu, e uma versão de mim que só servia para fazer companhia. Não estou exagerando de propósito. Desde muito cedo eu entendi meu lugar naquela casa. Quando Bia nasceu, minha mãe, Regina, teve o que ela mesma sempre descreveu como aquele parto difícil que quase a perdi. A partir daquele dia, Beatriz virou o milagre da família. Eu, que tinha nascido sem drama nenhum 2 anos antes, virei a prova de que minha mãe sabia ter filhos fáceis. Parece bobagem, mas isso definiu tudo. As fotos na parede da sala eram principalmente da Bia. O quarto da Bia era o maior, porque ela tinha alergia e precisava de ventilação. As roupas novas eram da Bia, as minhas eram as que sobravam, ajustadas pela minha avó. Quando eu reclamava, minha mãe tinha sempre a mesma resposta, dita com aquele sorriso calmo que mais parecia um aviso. Camila, você é mais forte. Sua irmã precisa mais de cuidado. Eu tinha 7 anos e já sabia que ser forte era só um jeito bonito de dizer: você não é prioridade. Meu pai, Aurélio, nunca foi de brigar com minha mãe sobre isso. Ele trabalhava fora boa parte do tempo, e quando estava em casa, evitava qualquer assunto que pudesse virar discussão. Anos depois, eu entenderia que aquele silêncio dele não era neutralidade. Era escolha. E escolha, quando repetida por anos, vira cumplicidade. Um exemplo que carrego até hoje. Aos 12 anos, ganhei uma bolsa de estudos para um colégio particular bom, depois de estudar sozinha para a prova, sem ajuda de ninguém. No jantar de comemoração, que na verdade era o jantar de aniversário da Bia, então eu meio que dividi o momento. Minha mãe ergueu o copo e disse: que orgulho da nossa família. A Bia, com 10 anos, já toca piano que nem profissional, e a Camila conseguiu uma bolsa. Cada uma no seu talento. Ela colocou meu esforço acadêmico no mesmo balaio de hobby de criança, que o piano da Bia, que, aliás, a Bia largou 6 meses depois. Só que ninguém nunca falou que pena que a Bia desistiu do piano. Comigo, cada escolha errada virava sermão. Com ela, virava fase. Eu podia escrever horas só sobre a infância, mas o que importa é que quando cheguei na vida adulta, eu já tinha internalizado uma regra não escrita. Em qualquer situação onde eu e Bia estivéssemos no centro das atenções ao mesmo tempo, eu precisava, de alguma forma, ceder espaço. Sempre. E foi assim minha vida inteira até os 24 anos, quando conheci o Rodrigo. Rodrigo entrou na minha vida de um jeito bem sem graça. Se quer saber, churrasco de colega de trabalho, papo qualquer sobre um curso de fotografia que os dois tínhamos feito em épocas diferentes. Mas teve uma coisa nele que me pegou de cara. Ele me olhava como se eu fosse a única pessoa na sala. Não porque ele estivesse tentando conquistar ninguém, ele simplesmente prestava atenção. De verdade. Foi estranho no começo, para ser sincera. Eu não sabia lidar com alguém que me colocava em primeiro lugar sem que eu tivesse que disputar isso com mais ninguém. Levamos 4 anos namorando até o pedido de casamento, que aconteceu numa viagem para a serra, sem pompa, só nós dois numa varanda de madeira com um vinho barato e ele tremendo mais que eu. Eu chorei feito boba. Foi, sinceramente, o primeiro grande momento da minha vida adulta que era 100% meu. Devia ter percebido naquele instante que 100% meu era exatamente o tipo de coisa que minha família não sabia lidar. Quando contei para minha mãe, a reação dela foi de uma frieza que eu já devia estar acostumada, mas que ainda assim doeu. Ah, que bom, filha. Pausa. Já pensou em esperar a Bia também ficar noiva? Vocês podiam fazer festa junta, sai mais em conta. Bia namorava havia 8 meses um cara chamado Diego. 8 meses. Eu estava noiva depois de 4 anos de relacionamento sério, com data para casar dentro de 1 ano. E minha mãe já estava tentando encaixar a irmã dela num casamento que nem existia ainda. Eu ri, sem graça, achando que era brincadeira. Não era. Os meses seguintes viraram uma sequência de pequenas batalhas que, isoladas, pareceriam bobas, mas juntas formavam um padrão nítido demais para ignorar.
Minha mãe se ofereceu para ajudar com o casamento, o que na prática significava tentar controlar cada decisão. A primeira bandeira vermelha grande veio na escolha do vestido. Eu tinha marcado um provador com minha melhor amiga, Juliana, e, claro, minha mãe. No meio da experimentação, olhando para um vestido que eu amei à primeira vista, minha mãe falou na frente da vendedora: Nossa, será que não fica melhor num tom mais claro? Esse decote não é muito parecido com aquele que a Bia usou na formatura dela? Eu nem sabia que existia parecido quando o assunto era um vestido de noiva branco clássico. Mas entendi o recado nas entrelinhas. Qualquer coisa que fosse minha, ela precisava de algum jeito relacionar de volta a Bia. A segunda foi na lista de convidados. Minha mãe insistiu batendo o pé para convidarmos os amigos do Diego, namorado da Bia, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, porque seria uma boa oportunidade para apresentar ele à família de vez. A terceira, e mais grave, veio 2 meses antes do casamento. Eu estava organizando os discursos com o cerimonialista, decidindo quem falaria durante a recepção. Era um roteiro simples. Meu pai faria um discurso curto, minha melhor amiga também, e eu e Rodrigo trocaríamos alianças com votos escritos por nós mesmos. Nada de padre, cerimônia civil ao ar livre, do jeito que sempre sonhei. Minha mãe pediu para falar alguma coisa também. Eu, tentando ser boa filha apesar de tudo, aceitei, desde que fosse breve e emocionado, tipo um brinde. Ela disse que sim. Eu devia ter desconfiado da facilidade daquele sim. 2 semanas antes do casamento, recebi uma ligação da minha tia Lourdes, irmã da minha mãe, que sempre foi a única voz um pouco mais sensata daquela família. Ela estava visivelmente incomodada, e depois de enrolar um pouco, soltou: Camila, eu não sei se devia te contar isso, mas não consigo ficar calada. Sua mãe está preparando uma surpresa para o seu casamento envolvendo a Bia. Meu estômago revirou. Perguntei o que era e minha tia hesitou antes de responder. A Bia está grávida. Descobriram semana passada. E sua mãe decidiu que o casamento seria o momento perfeito para contar para a família toda, já que todo mundo estaria reunido mesmo. Eu fiquei em silêncio por uns bons 10 segundos. Não porque eu não estivesse feliz pela minha irmã. Apesar de tudo, eu não desejava nada de ruim para ela, e uma gravidez é sempre uma notícia bonita. O problema nunca foi a gravidez. O problema era o palco escolhido. Perguntei para minha tia se ela tinha certeza de que era durante a cerimônia, e não depois, numa festa separada, num jantar de família. Ela respondeu que, pelo que tinha ouvido da minha própria mãe, o plano era anunciar bem no meio da recepção, quando todo mundo já estivesse emocionado com o casamento, para aproveitar o clima. Aproveitar o clima do meu casamento. Fiquei 2 noites sem dormir direito. Cheguei a cogitar cancelar tudo, ou pelo menos confrontar minha mãe ali mesmo. Mas Rodrigo, sempre mais calmo que eu, sugeriu outra coisa. Deixa ela tentar. A gente só precisa estar preparado. Eu não entendi na hora o que ele quis dizer com isso. Entendi no dia do casamento. O casamento foi num sítio no interior, decoração simples, tons terrosos, muitas flores do campo. Eu me lembro de olhar no espelho já vestida e sentir pela primeira vez em muito tempo uma paz genuína. Não interessava mais o que aconteceria depois. Aquele momento ali era meu. A cerimônia correu bem. Eu entrei, vi Rodrigo no fim do corredor com aquele olhar de sempre, o mesmo da primeira conversa no churrasco, e por um instante o resto do mundo simplesmente sumiu. Trocamos alianças, fizemos os votos. Chorei, ele chorou, todo mundo chorou. Daquele choro bom, sincero. O problema começou na recepção, durante os discursos. Meu pai falou primeiro, breve e gentil, do jeito que sempre é. Depois foi a vez da Juliana, que arrancou risadas contando histórias antigas nossas. Quando o cerimonialista chamou minha mãe ao microfone, eu senti o corpo inteiro tensionar. Ela começou bem. Falou da minha infância, de como eu sempre fui independente, de como estava orgulhosa. Até aí, nada fora do roteiro combinado. Foi na reta final que ela mudou de assunto, com um sorriso enorme, olhando na direção da Bia. E hoje é um dia tão especial que eu não resisto e vou aproveitar que a família inteira está aqui reunida para dar mais uma notícia maravilhosa. Meu estômago congelou. Eu já sabia o que vinha. Minha filha Beatriz e o Diego estão esperando o primeiro bebê da família. A festa toda explodiu em aplausos. Gente levantando taça, gritando parabéns, algumas pessoas até se levantando para abraçar a Bia, que estava radiante.
genuinamente feliz. Aliás, eu preciso ser justa nisso. Ela não tinha combinado aquilo com minha mãe. Isso eu só fui entender depois. Só que, no meio de tudo isso, eu estava ali, de vestido de noiva, no meu próprio casamento, assistindo minha mãe transformar meu momento em palco para o anúncio de outra pessoa. Ninguém parou para olhar para mim antes de comemorar. Foi como se por 30 segundos o casamento tivesse deixado de ser meu. Eu podia ter chorado. Podia ter saído correndo. Fiz das duas coisas por dentro, ao mesmo tempo, sem que ninguém percebesse. Mas então eu senti a mão do Rodrigo na minha, apertando de leve. Ele se inclinou e sussurrou: "Você quer o microfone?" E foi ali que eu entendi o que ele tinha combinado com o cerimonialista dias antes, discretamente, como um plano B, caso algo saísse do roteiro. Porque ele, diferente de mim, não tinha ficado surpreso com a possibilidade daquilo acontecer. Ele tinha se preparado. Levantei. Peguei o microfone das mãos do cerimonialista, ainda de vestido, ainda com os aplausos ecoando pela festa. O barulho foi diminuindo aos poucos, todo mundo percebendo que eu ia falar. Eu não gritei. Não chorei. Falei com uma calma que nem eu sabia que tinha guardado dentro de mim. Antes de mais nada, parabéns de verdade para a Bia e o Diego. Vocês vão ser pais maravilhosos. E essa notícia merece toda a festa e toda a comemoração do mundo. Pausa. Respirei. Só que hoje é o dia do meu casamento. E eu passei a vida inteira aprendendo nessa família que o meu momento sempre podia ser dividido, adiado ou emprestado para alguém. Hoje eu escolho não aceitar mais isso. A festa ficou em silêncio absoluto. Eu via o rosto da minha mãe, que tinha ido de eufórica a pálida em questão de segundos. Eu amo minha irmã. E é exatamente por isso que eu quero que a notícia dela tenha um dia só dela, sem precisar dividir palco com nada. Ela merece isso. Eu também mereço isso hoje. Terminei ali, devolvi o microfone, peguei a mão do Rodrigo e pedi para a banda tocar a próxima música da nossa lista. Uma que a gente tinha escolhido justamente para esse momento. Nossa primeira dança. Dançamos. A festa, aos poucos, voltou ao normal. Algumas pessoas vieram me abraçar depois, dizendo que fiz bem em falar. Outras ficaram visivelmente incomodadas, claro, porque em toda família tem quem prefira o silêncio confortável à verdade incômoda. Minha mãe não me procurou naquela noite. Só dias depois, já na volta da lua de mel, ela me ligou, e a primeira frase que saiu da boca dela foi: "Você não precisava fazer aquele escândalo no seu próprio casamento." Eu respirei fundo antes de responder. "Mãe, eu não fiz escândalo nenhum. Eu só parei de aceitar ser o pano de fundo da vida da Bia. Isso acabou hoje." Ela tentou argumentar que eu tinha estragado a surpresa, que era só uma notícia boa, que eu estava sendo dramática. Eu escutei tudo com uma paciência que eu mesma me surpreendi de ter, e no fim, falei uma última coisa antes de desligar. A senhora teve 27 anos para me tratar como prioridade pelo menos uma vez. Escolheu não fazer isso nem no dia do meu casamento. Eu não vou brigar, não vou cortar vocês da minha vida por birra, mas também não vou mais fingir que isso é normal. Conversei com a Bia alguns dias depois, sozinha, sem minha mãe no meio. Ela chorou, disse que não sabia do plano da mãe, que ficou constrangida quando entendeu o que tinha acontecido e pediu desculpas, sinceras pelo que percebi. Aquilo de longe foi o momento mais importante de toda essa história para mim. Perceber que talvez minha irmã nunca tenha sido a vilã. Ela também, à sua maneira, foi usada como instrumento nessa dinâmica a vida inteira, só que do lado que recebia os holofotes ao invés do lado que os cedia. Já se passaram 8 meses. Meu sobrinho nasceu, lindo, saudável, e eu fui uma das primeiras visitas no hospital, com um presente enorme e um abraço sincero na minha irmã. Minha relação com minha mãe ainda é distante. Não cortei contato, mas também não voltei a ocupar o papel de sempre ceder espaço sem nem perceber. Ela ainda tenta, de vez em quando, pequenos comentários, pequenas comparações. Eu simplesmente não mordo mais a isca. Meu casamento com o Rodrigo, esse sim, só ficou mais forte depois daquele dia. Porque se teve uma coisa que aquele momento provou pra mim, é que finalmente eu tinha ao meu lado alguém disposto a me colocar em primeiro lugar, mesmo quando minha própria família não sabia fazer isso. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. E se alguma coisa nela ecoou com a sua própria vida, deixa aqui nos comentários. Você também já teve que lutar pelo seu próprio lugar dentro da sua família?
E se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e finais surpreendentes, se inscreva no canal para não perder as próximas. Seu apoio faz toda a diferença e ajuda esse cantinho a crescer. Até a próxima! E prepare seu café, porque a próxima história já está esperando por você.